A próxima operação aqui é a radiciação, né? Então, na radiciação, você tem aqui o radical, né, que é a raiz. Essa raiz ela vai ter um índice. Quando não tem nada, o índice é 2. Né? Quer dizer que é a raiz quadrada. Então é muito comum a raiz quadrada, esse número 2 aqui, ele não aparecer, ele ser omitido. Então você vê uma raiz e sem o índice, você sabe aí que é uma raiz quadrada. O número aqui que você vai ter aqui dentro da raiz, né, para você extrair a raiz, é o radicando, né? E o resultado disso é a raiz. Basicamente, a radiciação é um processo inverso da potenciação. Por exemplo, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado, né, que é o índice aqui, vai dar 36. Raiz cúbica de 8, né, dá 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo vai dar 8. Né? Então é um processo, né, inverso. Né? 81, raiz quarta de 81, dá 3, porque 3 elevado à quarta, né, dá 81. Basicamente, para extrair a raiz, né, a gente não deduz assim do nada, né? A gente vai ver depois em exercícios, né? Para você a raiz quadrada. A raiz quadrada é fácil, né? Mas quando a raiz é cúbica, quarta, quinta, o que é feito aqui é pegar um número que está aqui dentro, decompor ele em fatores primos. Então, se você decompor aí o 8, por exemplo, em fatores primos, você vai ver que vai dar 2 ao cubo. Aí você corta o cubo do número, né, do expoente, com o índice da raiz, que é igual, sobraria o 2. Né? Mas a gente vai ver aí em exercício como é que funciona isso. Aqui é só para mostrar mesmo que é um processo, né, como se fosse inverso. Né? Numa raiz, né, você pode multiplicar o índice e o expoente do radicando por um mesmo valor. Algumas vezes isso pode ser útil, né, para fazer simplificações. Então você pode inserir um número aqui no índice multiplicando, porém você vai ter que inserir aqui também, né, no expoente aí do radicando, se fizer isso. Então isso aí pode ser interessante para você poder modificar o índice da raiz, porque existem várias propriedades de raiz que para você manipular as raízes tem que ter índices iguais, né? Então pode ser necessário você mexer aqui no índice da raiz, né? E por essa regrinha, ela só fala o seguinte: se você multiplicar o índice aqui por um valor, obrigatoriamente você vai ter que multiplicar aqui aqui dentro, né, pelo mesmo valor. Aqui no caso seria o P, né? Outra regra aqui, né? Ocorreu ali também na potenciação, né, na radiciação também é semelhante. Se você tiver uma raiz aqui de um produto, né, isso aí pode se transformar em duas raízes aqui, uma multiplicando a outra. Você aplica a raiz em cada fator desse. Quociente, mesma coisa, você pode separar aqui em duas raízes, ou de mesmo índice, né? Um expoente que esteja fora da raiz, você pode trazer ele para dentro da raiz, que não há problema, lá para dentro do radicando. Aqui o expoente M está aqui fora, você pode deixar ele aqui dentro do radicando. Raiz de raiz, você multiplica os índices. Então aqui você tem uma raiz, tem outra, você simplesmente multiplica aqui, ó, M vezes N, o número que der aqui você vai manter aqui na raiz. Essa aqui é uma propriedade extremamente importante, essa 6 aqui. Muito utilizada, né? Muito utilizada. A raiz, você pode transformar ela num expoente fracionário. Então isso daqui é muito utilizado, né? Muito utilizado no cálculo, né, principalmente. Então você pode transformar uma raiz qualquer, né, uma raiz quadrada, cúbica, seja lá como for, como uma potência, uma base e um expoente. E esse expoente vai ser fracionário. Repara que o expoente do radicando, que é o que está aqui dentro da raiz, ele vem aqui como numerador, aqui no alto. E o índice da raiz ele vem aqui para baixo como denominador do expoente. Então guardem essa propriedade aqui, que isso daqui é muito utilizado.
Então é isso daí, pessoal. Para finalizar aqui, só dar uma lembrada, né? Você tem aqui parênteses, né? Colchetes e chaves. Se você tiver uma expressão numérica, né? O parênteses ele tem prioridade. Qualquer conta que esteja dentro de um parênteses, ela é prioritária. Depois, a segunda prioridade vai ser o que tiver dentro do colchete. E por último, o que vai ter dentro das chaves. E outra coisa que é importantíssima é a prioridade dessas operações que a gente acabou de ver. Então, potenciação e radiciação, elas têm que ser realizadas primeiro. Você, se tiver ali números um multiplicando o outro, né, e tiver um deles elevado a algum número, né, você primeiro tem que elevar na potência, depois multiplicar. Então, potenciação e radiciação são operações aí que têm prioridade, né, numa expressão. Nunca se esqueçam disso. Muitos erros em exercícios ocorrem por esquecimento disso aí. Depois a multiplicação e divisão, né, a prioridade, né? Se você tiver um número somado com um produto de dois números, primeiro você tem que fazer o produto dos dois números, depois somar o resultado. E a adição e subtração vem por último.